A vida pode ser mais leve. Alegria imensa para mim estar com você novamente aqui, trazendo sempre reflexões para que nós possamos analisar, conhecer, identificar, entender e aplicar esses conhecimentos na nossa vida e, naturalmente, transformar a vida muito melhor. E por falar em vida, vamos ao nosso tema de hoje? Você já parou para pensar que a vida está sempre no controle? Eu acho que sim. Se nós pararmos para entender, vamos começar a perceber que a vida está sempre no controle. E eu não sei qual a sua idade, se você já passou dos 25, 30, 50, 60, 70, ou quem sabe até 80 anos. Tem pessoas aí de 80, 90 anos, está com a cabeça maravilhosa, como se fosse uma pessoa de 50. Mas você já parou para pensar que a vida está sempre no controle e nós, quando olhamos para trás e pensamos na nossa juventude, na nossa adolescência, se você parar para pensar, você consegue entender e reconhecer que dificilmente a vida correu exatamente como você gostaria? Por mais que você tenha escolhido lá atrás a sua profissão, a sua área de atuação, a região que você ia morar, a sua formação, o seu conhecimento, se você ia casar, se você ia ter filhos, nós temos uma ideia, mais ou menos, do que vai ser a nossa vida e temos alguns desejos. Mas, naturalmente, a vida ela vai conduzindo a nossa realidade. Isso não é bom nem ruim. É como se fosse, por exemplo, uma pedra. Se você reparar uma pedra e ver que ela é dura, e você me perguntar, Hugo, você acha que essa pedra é dura, isso é bom ou é ruim? Nenhuma coisa nem outra. É um fato. Não é bom nem ruim. É um fato, nós temos que aceitar essa realidade. Claro que em relação a essa questão, se a pedra é dura ou mole, isso não impacta a sua vida nem a minha. Muito menos nos interessa. Mas o que interessa para a nossa vida é justamente tentar conduzir a nossa vida dentro de uma realidade, dentro de uma possibilidade. Calma, eu vou ser mais claro. Você sabe que muitas pessoas, não sei se você ou se você conhece alguém que tem esse comportamento, tem pessoas que quando faz um planejamento e aquele planejamento sai do que ela idealizou, a pessoa se descontrola, perde o controle, fica chateado, enfim, bate portas, chuta cachorro, faz de tudo na vida. Como disse, a vida está sempre no controle. Cabe a cada um de nós analisarmos o que está dentro da nossa capacidade, dentro da nossa possibilidade e o que não está. Vou te dar um exemplo banal, uma brincadeira. Você imagina que você fez um planejamento porque no final de semana seguinte você vai estar de férias, melhor, de folga do seu trabalho. E aí você faz um planejamento que você quer ir à praia, você quer andar de bicicleta, você quer mergulhar, você quer correr na areia e tal. Beleza. Só que você esqueceu de consultar o serviço de meteorologia. E aí justamente quando você abre os olhos, no sábado você percebe que o tempo está nublado. É claro que é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, mas muitas pessoas ficam chateadas. Só que deveria ter consultado e não consultou. A natureza é sempre soberana, a vida, como temos dito aqui, está sempre no controle e cabe a cada um de nós nos adaptarmos a essa nova realidade. As pessoas com essa flexibilidade, com essa maturidade, naturalmente vão se adaptar. Vão perceber que está chovendo e vão mudar os planos rapidamente, ficando em casa, vendo filme, comendo pipoca, fazendo alguma coisa entre amigos, indo ao shopping, fazendo alguma coisa que seja mais tranquilo de fazer no clima que está sendo oferecido naquele momento pela Mãe Natureza. O grande problema é que um grupo pequeno de pessoas tem essa consciência e essa, digamos assim, vontade de adaptação, porque a capacidade de adaptação todos nós temos. O ser humano é um ser de extrema capacidade e olha que a gente usa muito pouco dessa capacidade. E esse pouco que nós utilizamos já faz tudo que nós já conhecemos. Se nós usarmos muito mais da nossa capacidade e, de preferência, naturalmente, para o bem, nós vamos construir uma sociedade muito interessante, muito promissora, muito feliz. Se nós usarmos essa capacidade para a nossa vida, aplicando, identificando esse conhecimento que nós trazemos sempre, e conhecemos, e a todo momento esse conhecimento vem nos visitar, e nós temos a oportunidade de abraçá-lo e aplicarmos ele na nossa vida, se nós fizermos isso, naturalmente a nossa vida vai mudar. A nossa vida mudando, naturalmente nós impactamos a vida do outro.
Quando nós impactamos a vida do outro, aquele outro também tem a possibilidade de ser beneficiado e impactar a vida dos outros. E aí temos uma corrente de progressão, de amor, de prosperidade, de progresso, do bem. Somos todos convidados a todo momento a sermos agentes da paz, do amor, da felicidade, da alegria, da boa nova que Jesus nos falava. E que boa nova é essa? É o conhecimento que o nosso Mestre Jesus, ele sempre nos orientava. A verdade liberta. A verdade, meus amados amigos e irmãos, é justamente o conhecimento. Aplicarmos esse conhecimento na nossa vida, como policiar os nossos pensamentos, como policiar os nossos sentimentos, saber que a vida está sempre no controle. E por sinal, como você já viu, esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. E sim, a vida está sempre comandando. Ela nos dá uma margem de livre-arbítrio para que a gente possa se adaptar, para que você e eu possamos nos adaptarmos à realidade que se apresenta. Mas a vida não vai estar preocupada se você quer que chova, vai chover na hora certa. Se você quer que faça sol, vai fazer sol na hora certa. E assim sucessivamente. Mas dentro de uma conformidade, dentro de uma realidade, nós podemos tomar as nossas decisões. E aí chegamos num ponto mais crucial dessa reflexão de hoje que eu quero vir aqui, e por isso que eu estou aqui com você. E a sua capacidade de adaptação? Nós temos que saber a todo momento e refletir o que nós temos que aceitar e o que nós temos que se conformar, nos conformarmos. Por exemplo, se você vai sair, está chovendo, é um fato, você vai ter que aceitar. Mas você não precisa se conformar com isso. Você pode inventar outra coisa para fazer. Se você, por exemplo, está com um problema na sua carreira, no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, na sua área laboral, se você for demitido, por exemplo, você tem que aceitar essa realidade. Fingir que nada está acontecendo só vai atrapalhar a sua vida. Mas aceitar não significa se conformar. Você aceita que nesse caso, na nossa metáfora aqui, você estaria demitido, mas você não se conforma com isso. Você vai à luta, você busca alguma coisa e olha, na maioria das vezes encontramos coisas muito melhores. Já aconteceu com você de, em algum momento da sua vida, você ter digamos assim, um fato que te desestabiliza? Alguma coisa que no primeiro momento você achou que não era muito bom. Só que aí aquela coisa foi acontecendo, o que você achava não ser bom de fato foi se transformando e daqui a pouco surgiu uma grande oportunidade na sua vida por conta daquela questão que no primeiro momento pareceu tão ruim. Mas é porque muitas vezes as oportunidades vêm disfarçadas de problemas. Talvez a nossa pouca maturidade nos limite um pouco ou muito de enxergar muito mais além do que o fato em si. O que você diria, por exemplo, de um bebê que está nascendo, passando por toda aquela dor, aquele desconforto, sair daquele líquido quentinho na barriguinha da mãe e daqui a pouco vai para uma sala normalmente muitas vezes gelada, cheia de iluminação, com pessoas que ele não viu, barulho, aquela coisa toda. Ele sai daquela zona de conforto. Para ele é um trauma. Por isso que não existe. Eu te conheço, por exemplo, alguém que tenha nascido sorrindo. Você conheceu alguém que nasceu sorrindo? Você nasceu assim? Não. Crescer dói, mas é necessário para que ele continue vivendo. Porque se ele continuar ali, ele vai morrer e pode até matar a mãe naturalmente. Mas a vida vai se transformando e a vida é extremamente sábia, soberana. A soberania da vida nos leva e também nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Quando nós começamos a entender a vida dessa maneira, nós passamos a ver a vida muito mais, digamos assim, holográfica, muito mais transcendental. Começamos a entender que nós somos pequenos pontos de luz de uma infinita criação, de uma infinita luminosidade. O nosso papel, em primeiro lugar, é ficarmos bem. Mas não é, em primeiro lugar, ficarmos bem no sentido de olhar para o umbigo. Pelo contrário, se nós queremos ajudar o outro, temos que primeiro ficar bem. Olha que interessante. Os 2 primeiros mandamentos falam sobre amor e equilíbrio. Amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo.
Conhecemos pessoas, quando não somos essa pessoa, que ama muito mais o outro do que a si. Há um desequilíbrio aí. E tem pessoas que fazem justamente o contrário. Tem pessoas que se amam incondicionalmente e não se importa com o mundo. Então há um desequilíbrio. E como eu acabei de dizer, os 2 primeiros mandamentos nos falam sobre amor e equilíbrio. E vale a pena lembrar, meus amados amigos e irmãos, que o amor é a argamassa de toda a criação. Sabe o cimento que construiu a casa ou o apartamento que você mora, o edifício? Então, tem as cerâmicas, tem os fios, tem os ferros, tem as pedras, tem tijolos, tem tudo. Mas o que liga tudo isso é o cimento. É claro que a comparação pode ser engraçada, mas o amor é a base de toda a criação. Por isso que temos irmãos que têm uma igreja, né? Que o nome da igreja é esse, Deus é amor. Eu não conheço muito bem como funciona a religião desses irmãos, mas aqui tem todo o meu respeito. Mas o motivo de eu ter trago aqui para vocês é que eu acho lindo o nome da igreja deles. Deus é amor. Eu acho que essa é uma das melhores definições de Deus. E olha que Deus tem muitas definições bonitas. Imagina só, Deus é amor. Ou então, o Criador, nosso divino Criador, olha, se existe uma criatura, naturalmente existe um Criador. Então, esse nome para Deus também para mim é muito interessante. O grande arquiteto do universo, olha, sempre que eu paro para admirar a criação, e eu te confesso que eu faço isso sempre que posso, pelo menos uma ou mais vezes no meu dia, nem que seja uns minutinhos, uns segundinhos, isso me faz muito bem. Por que você não faz também? Eu acho que vai ser bom para você. Um momento para você contemplar e respirar. Você sabe que quando a gente respira, o nosso corpo acalma, a nossa energia dá uma equilibrada, uma serenada. Mas voltando aos nomes ou nomenclaturas de Deus, uma delas que eu gosto muito é o grande arquiteto do universo. Porque se tem toda essa criação, toda essa obra incrível, tem que ter uma mente criativa, inteligente. E certamente o grande arquiteto do universo representa muito bem o nosso divino Pai maior. Mas é muito limitado da nossa parte querer definir com poucas palavras o que seria Deus. Deus, meus amados amigos e irmãos, está além do nosso entendimento. É sempre bom lembrar aquela passagem linda que Kardec pergunta aos espíritos: o que é Deus? Olha que legal. Ele não pergunta quem é Deus e também não pergunta o que é Deus. Kardec pergunta: o que é Deus? E o espírito de verdade, ou os espíritos, respondem para Kardec. Primeiro eles contextualizam e depois dizem: olha, Deus está além do seu entendimento, do nosso entendimento. Só que, para a nossa capacidade humana, eu te direi que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu acho que essa também é uma das melhores definições do que é Deus, que de fato está muito além da nossa capacidade de entendimento. Mas, uma coisa é fato. Se Deus é o divino criador, o grande arquiteto do universo, se Deus é amor, Ele criou toda a criação, desenvolveu toda a estrutura, todo o universo com muita arte, sabedoria, beleza e, consequentemente, amor. Se Ele fez tudo isso e nos deu a vida e criou a própria natureza e naturalmente a própria vida, será que só a sua vida ou a minha vida tem problemas? Não. Talvez o que nós chamamos de problemas sejam grandes alegrias ou, quem sabe, sementes de felicidade, de amor, de alegria, de realizações que vai brotar muito em breve. Vamos mudar a nossa forma de ver a vida? Vamos acolher os nossos desafios, nos adaptando à realidade da vida, abraçando tudo aquilo que a vida nos traz, sempre com muito amor, com muita resignação, com muita tranquilidade. Eu acho que isso pode ser interessante para a gente. Vamos mudar a nossa percepção? Eu sempre falo, e você que me acompanha aqui nas redes sociais do MAP, nas minhas redes sociais, você sempre deve lembrar que eu gosto dessa reflexão, que é a seguinte: quando você muda, o mundo muda com você.
A grande verdade é que quando nós mudamos, o mundo se transforma para a gente. Porque as grandes transformações, elas não ocorrem de fora para dentro. O máximo que pode acontecer é como a gente está aqui agora. Eu trazer algumas reflexões para você, trazer alguns insights, trazer algumas ideias, algumas sacadas, você receber isso, acolher dentro de você, sentir isso entrar, reverberar e daqui a pouco você externaliza. É como uma semente que vem de fora, é colocada na terra, mas é no ventre da terra, ao abrigo da luz, na solidão, na umidade, que ela germina. E por falar em umidade, é daí que vem a palavra humildade. Porque a humildade, ela vem de você receber as informações, receber os insights. Para você ter humildade, você tem que estar permeável. E essa permeabilidade faz com que as águas do conhecimento, dos insights, das sugestões, possa permeabilizar você. Então você precisa estar humilde, humildável, digamos assim. Você precisa estar receptivo, nós precisamos estar para que aquela umidade possa nos fazer brotar, como acontece, por exemplo, com a semente. Umidade, humildade. Entendeu a ligação? Que nós possamos estarmos humildes, não submisso às circunstâncias, mas humildes, para que os insights possam chegar, para que os irmãos físicos encarnados e desencarnados possam trazer as ideias para que nós possamos crescer e aprender juntos. Esse é um dos grandes baratos da vida. Vamos juntos? Vamos aprender? Vamos entender, aplicar, respeitar que a vida está sempre no controle e dentro desse controle nós somos, digamos assim, passageiro desse trem maravilhoso que é a própria vida. O que você acha? Vamos juntos? Eu acho que nós temos um dever de casa aí bem legal. E acho que esse programa, A Vida Pode Ser Mais Leve, de certa forma, tem esse objetivo de nos ajudar. Vamos nessa? E eu aproveito e peço a você que, se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário. Vamos inspirar mais e mais pessoas. Temos que fazer com que essas informações cheguem ao máximo de pessoas possível. E olha, se esse vídeo chegou até você encaminhado por alguém, pode ter certeza que essa pessoa tem um carinho muito especial para você. E por falar em carinho, eu te agradeço muito. E tenho um carinho imenso por você que me acompanhou até aqui e você que está sempre nos acompanhando aqui nos nossos canais. Desejo a você paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Eu sou Hugo Richard e nós vamos nos encontrar aqui muito em breve. Um abraço e até logo.